Fala, meus amigos, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Elvis e estamos começando mais um vídeo aqui no canal Outros Caminhos. E hoje nós vamos falar sobre o custo de vida aqui na Inglaterra. É isso aí, quanto nós gastamos nos custos mensais de energia, aluguel, água, manutenção com o carro, enfim, todos esses custos fixos que nós temos aqui. Então, se você ainda não é inscrito aí no canal, já se inscreve e vem comigo conferir que esse vídeo está muito legal e muito informativo. Bom, galera, para começar esse vídeo, eu quero primeiro falar da região que a gente mora. Eu moro numa cidade chamada Peterborough. Fica a mais ou menos 1 hora de trem de Londres, dá aí 70 e poucas milhas, uns 120 quilômetros de distância. E eu escolhi essa cidade quando eu vim para cá em 2018, basicamente pela localização dela e também pelo que ela proporciona. Por exemplo, ela tem uma boa estação de trem, que tem trens diários para o norte e para o sul, e são bem baratos. Fica a uma boa distância de Londres, que é a capital aqui da Inglaterra. Tem muita vaga de emprego, tem muita indústria, então é uma cidade ideal para quem quer começar a vida como imigrante aqui na Inglaterra. Tem várias outras cidades que você também poderia escolher, mas essa foi a que mais me chamou a atenção na época. Peterborough tem uma população de mais ou menos 200 mil habitantes e é uma cidade bem antiga. A catedral daqui tem mais de 900 anos, para você ter ideia. Mas o principal motivo eu não queria morar em Londres por causa do custo de vida. Enquanto lá em 2018, alugar um quarto próximo do centro de Londres custava cerca de 700 libras por mês, só um quarto para você dividir numa casa, o mesmo quarto aqui, numa boa localização, eu pagava a metade, cerca de 300, 350 libras. Então, o custo de vida aqui nessa cidade, em 2018, era 50% mais baixo do que Londres. E ainda continua bem mais baixo do que Londres, mas as coisas aumentaram bastante de 2018 para cá, que é o que a gente vai analisar agora. Mas bora lá, vamos ver enfim quanto que a gente gasta morando no interior aqui da Inglaterra. Então, uma das primeiras coisas que eu escolhi é energia elétrica e gás, que é essencial para a gente viver e praticamente tem que pagar em todo lugar. Aqui tem uma coisa que eu nunca tinha visto, que é a energia pré-paga. Você tem um relógio, né, de energia na sua casa que vai um pendrive lá inserido, plugado, né, nesse relógio. E ele tem um crédito nesse pendrive, nesse equipamento que vai conectado. Quando acaba o crédito, você vai nas lojinhas, nos mercadinhos que fazem a recarga desse equipamento e recarrega 20, 30, 50 libras, o quanto você quiser, o quanto você achar necessário. Volta para casa, pluga lá no seu relógio. Pronto, a energia está recarregada e restabelecida. O ruim é que você tem que ficar recarregando, dependendo do quanto você pôr, talvez uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez a cada 2 semanas, depende do quanto você usa e do quanto você coloca no seu pendrive de energia. Bom, a outra forma de você ter energia aqui daí é pagando mensalmente. Como que funciona? Você escolhe uma companhia elétrica, que aqui tem várias, para ser o seu provedor de energia. Você vai preencher um formulário online, responder algumas perguntas para eles estimarem o quanto você vai gastar de energia por mês ou por ano. Vamos dizer que você fez lá as suas estimativas e deu que você vai gastar 1.200 libras por ano de energia. Então essas 1.200 libras dividido durante o ano, seriam 100 libras por mês. Então vai ter mês que você vai gastar mais e tem mês que você vai gastar menos. Até porque nos meses mais frios, você vai gastar mais porque você vai querer aquecer sua casa, então você vai usar energia ou gás. E no verão, logicamente, você não vai usar nada de aquecedor, porque as casas aqui são muito quentes no verão. Então, o seu gasto de energia vai cair lá embaixo. Então vai ter meses que o seu crédito lá na sua conta de energia vai estar com crédito, e tem vezes que vai estar com débito, que é os meses que você gastou mais. Gastou mais de 100 libras ou gastou menos de 100 libras. Se você ficar com muito crédito, eles começam a descontar do seu mês, então você paga menos. Se você ficar devendo muito tempo, eles também vão entrar em contato com você para que você aumente o seu pagamento mensal para sanar aquela dívida que você está devendo para eles o mais rápido possível e ficar regular novamente. Porque se você sair da casa e tiver débitos
isso tudo vai para o seu nome, não tem como você correr, né? Então, sempre bom você ficar ali. Gastou muito, paga um pouquinho mais, gastou menos, deixa eles devolverem o dinheiro para descontar na próxima conta. Bom, então o valor que nós usamos aqui em casa mensalmente são 120 libras para energia e gás, para os dois, tá? Por que eu falo que é para os dois? Porque, logicamente, nós usamos a energia elétrica para as coisas que vão ligadas na tomada e nós usamos o gás para aquecer a casa, para aquecer a água das torneiras e para o fogão. Porque tem casas que não tem a conexão ou o gás instalado. Tem alguns prédios mais antigos que não tem. E daí é tudo de forma elétrica, inclusive os aquecedores e inclusive o fogão, como não tem gás encanado naquele prédio ou naquela casa, daí o fogão é elétrico, aqueles fogões por indução. Então, energia elétrica que nós gastamos aqui, 120 por mês. O segundo item da nossa lista é a água. Aqui só tem um provedor de água, então você entra no site deles, faz o seu cadastro e como a energia elétrica você também vai preencher um formulário online com as estimativas de quanto de água você vai gastar durante o mês. Eles fazem as estimativas baseado em quantas pessoas vivem na casa, quantos banhos você toma por dia, se você cozinha muito, se você usa água para isso ou para aquilo. Então eles vão te dar uma estimativa. Então vamos dizer que eles te dão uma estimativa por ano e eles dividem essa estimativa mensalmente. Você vai pagar o valor mensal e final do ano eles vão ver se você gastou mais ou a menos. Aí você tem que pagar a diferença para começar um novo ano com o crédito limpo e zerado. Aqui em casa, nós pagamos 44 libras por mês de água. E eu não sei quanto que vai dar ainda no final do ano, mas pelo que eu vejo nos relatórios da companhia de água, a gente está dentro da média que a gente está supostamente cadastrado para usar. Se a gente exceder, a gente vai pagar no final do ano. Se a gente não usar tudo que a gente pagou, então a gente vai receber o nosso dinheiro de volta. A terceira coisa que nós temos que pagar aqui, e não tem para onde correr se você está alugando uma casa, é o Consultax. O Consultax é como se fosse o IPTU do Brasil. Ele cobre as manutenções das ruas, coleta de lixo, limpeza das ruas e dos parques, cobre também manutenção e auxílio de algumas coisas da polícia, de algumas coisas dos bombeiros, segurança, enfim, uma série de coisas. O Consultax ele também é dividido por faixas de preço, depende da região que você mora, da casa que você tem. A casa que a gente mora aqui se enquadra num Consultax um dos mais baratos também, assim como a energia que eu falei. E nós pagamos por mês o que é, na minha opinião, o imposto mais caro aqui, que é 131 libras por mês de Consultax. Então é um IPTU bem caro e todo ano vai aumentando um pouquinho. Eu nunca tive um ano que abaixou. Sempre aumenta, sempre aumenta, sempre aumenta. Mas é um imposto aí que não tem para onde correr. Se você está alugando uma casa, você tem que pagar. Uma coisa engraçada que você tem que pagar aqui é pagar para assistir televisão. Se você assistir os canais abertos da BBC, ou se você assiste qualquer tipo de streaming como YouTube, Netflix ou qualquer TV a cabo que você tem que pagar à parte, você também precisa pagar. Essa taxa se chama TV License e você é obrigado a pagar ela. Não tem como correr. Você tem como negar pagar isso se você usa os seus equipamentos, suas coisas, se for só para jogo, se for só para algum tipo de jogo, então você não paga. Mas eu acho que isso é praticamente impossível hoje em dia, porque se você assiste essas coisas na TV, notebook, no celular ou no tablet ou qualquer outro tipo de equipamento, qualquer outro tipo de aparelho, você tem que pagar, não interessa se você tem a TV ou não. A taxa, nós pagamos 13 libras por mês para poder ter o direito de assistir TV. Se você não pagar, você vai conseguir assistir TV normalmente, tá? Sem problema nenhum. Porém, eles ficam mandando cartas na sua casa, por exemplo, olha, identificamos que você não tem um TV License nesse endereço, então, por favor, regularize, porque senão nós vamos mandar uma pessoa para verificar se você tem essas coisas
né? Esse tipo de streaming, esse tipo de equipamento, esse tipo de coisa. E se você for identificado, você vai ter que pagar uma taxa de 1.000 libras. Então, é um pouco assim, acho engraçado, porque eu nunca imaginei que teríamos que pagar. Porém, nos canais abertos, você vê muita, muito pouca, praticamente zero propagandas. Então, nós pagamos a TV para assistir, mas não tem propagandas. Já no Brasil, você tem propaganda passando toda hora. Aqui não tem esse tipo de coisa. Mas no Brasil, daí você não paga nada para assistir a TV, a não ser que você esteja uma TV a cabo, mas as propagandas ainda assim ficam passando toda hora. Tem como você pagar menos por STV License se você tiver uma TV preto e branco. E quem hoje em dia que tem uma TV preto e branco, eu não sei. Mas a taxa eu acho que cai para 8 libras por mês, algo assim, cai bastante, um valor bem significativo. Mas é isso, não tem como correr. 13 libras de TV license por mês. A quinta coisa que eu botei aqui na minha lista é a internet. Internet não tem muita coisa técnica para analisar de pagamentos e tal. É bem simples, igual no Brasil. Você escolhe um plano, depende da sua demanda, quanto você vai usar e você vai pagar um valor por mês. Aqui em casa nós temos uma internet de 50 megas, só para mim e para Silvia. Nós usamos para assistir tudo online, Netflix e YouTube, para subir os meus vídeos para o YouTube. A Silvia trabalha de casa, então ela precisa de internet todo dia e esses 50 megas são mais do que suficientes para a gente. Nós pagamos 33 libras por mês de internet da Virgin Media. E tem vários provedores aqui que você pode escolher para baratear, ou tem alguns fornecedores que são melhor para sua região do que outros. Essa é a única coisa. Do resto, é igual no Brasil. Galera, agora eu vou falar o item número 6, que eu acho que é o vilão de todo mundo que se muda para algum lugar, que é o aluguel, que é o dinheiro mais mal gasto do mundo, na minha opinião, porque você não tem retorno nenhum. É lógico que você está morando na casa, é uma coisa que não é sua e que se vai, o dinheiro se vai, né? Nós pagamos aqui 675 libras de aluguel em uma casa de 2 quartos, 2 despensas, um banheiro, sala e cozinha separadas e um quintal no fundo. 675 libras. Porém, nós não moramos em Londres. Se nós morássemos em Londres, uma casa dessa, eu acredito que não sairia por menos de 1.200 ou 1.300 libras. Eu realmente não sei. Inclusive, o Council Tax, que é o que eu falei antes, do imposto ali, que é tipo IPTU, seria mais alto também. E outra coisa, a nossa região aqui, esse valor de aluguel tá muito barato, mas muito barato. Você não encontra esse tamanho de casa por menos de 750 libras mais. Se você ainda achar por 750 libras, ainda vai ser muito barato mesmo, porque os valores dos aluguéis subiram muito, principalmente depois do Covid. E tá bem difícil arrumar casa, na verdade, é o que todo mundo fala. Eu moro nessa casa aqui há cerca de 3 anos, há um pouco mais de 3 anos na verdade, e eu comecei pagando 675 e eles nunca aumentaram o valor do aluguel, graças a Deus. Também eu não encho o saco da imobiliária para nada, né? As manutenções que tem que fazer na casa, pequenas que eu consigo fazer eu mesmo ou posso contratar alguém ali para fazer, eu mesmo faço, não encho o saco da imobiliária, eu cuido da casa, eu pinto, cuido do quintal, deixo a casa sempre cuidadinha, porque eles vêm fazer inspeções de 6 em 6 meses, aí eles falam, isso aqui tá meio bagunçado, isso aqui tá mais ou menos. Então na minha cabeça, se eu pago o aluguel certinho, se eu cuido da casa, eles não vão aumentar o preço do aluguel. E é com isso que eu conto. E essa casa, ela é um tamanho perfeito para mim, para Silvia. Como ela tem 2 quartos, a gente usa um quarto de escritório, o outro quarto é o nosso quarto. Nós não temos filhos ainda, nós não temos cachorro, animal de estimação, e também aqui não pode ter, né? Nessa casa a imobiliária falou que não é permitido ter animal de estimação. Então pra gente é um tamanho perfeito, era uma região boa, mas não é o preço do mercado hoje. Então 675 libras de aluguel que a gente paga é barato, tá? Então eu vou até pôr um vídeo aqui
do valor dos preços das casas atualmente nessa região que eu moro. Então, galera, eu vou mostrar para vocês o preço dos aluguéis das casas aqui na minha região. Esse aqui, eu vou usar esse site Zoopla, que é um bom site para você procurar casas para alugar aqui na Inglaterra. Vou aqui to rent, para alugar, e vou colocar o meu CEP aqui, P25NS. E vamos ver o que aparece. Ó, casa com 3 quartos, 1000. Ops, mas isso aqui em outra cidade. Ó, casa com 4 quartos, 1.350. Outra casa com 4 quartos, 4 quartos. 3 quartos, 1.200 libras por mês. 3 quartos, 1.195 libras por mês. Aqui, 750 por mês. Isso aqui é um estúdio, ó, que eu falei que os estúdios em torno de 600 libras, mas ó, isso aqui é um quarto com uma mini cozinha e um banheiro. Ele tá 750 libras por mês, aqui pertinho de casa. Então, para vocês verem como a gente paga barato no nosso aluguel, ó, não acha muito barato. Lógico que as casas são mais novas, são mais bonitas, tem um total de coisas que interfere, tá? Isso aqui, ó, 3 quartos, 1.300 libras por mês. Então, tem algumas coisas que influenciam bastante. Aqui, ó, uma casa com um quarto só e um banheiro, 900 libras por mês. Então, tem que procurar bastante para você achar alguma coisa assim que vá caber no seu bolso e que seja algo legal também para você morar. O sétimo item da nossa lista é alimentação. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre quanto nós gastamos de mercado aqui na Inglaterra por mês. E eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Em resumo, né, para mim e para a Silvia, nós somos 2 pessoas e nós tentamos controlar os nossos gastos em relação à comida. Nós comemos bem e nós tentamos ir no mercado uma vez por semana para comprar as coisas que duram uma semana, como legumes, verduras e frutas. E as outras coisas que a gente consegue congelar e que duram e que não são perecíveis, que duram mais tempo, nós tentamos comprar uma vez por mês. Nós gastamos cerca de 250 a 300 libras por mês de mercado, comendo bem, tranquilo, né? E isso não inclui as nossas idas a restaurantes, a cafés, esse tipo de coisa. Tudo isso seria à parte. Mas eu vou estabelecer aqui o preço para pôr no vídeo de 300 libras por mês de alimentação, que é um preço ok, para falar a verdade. Lógico que vai depender muito das pessoas, né? De quanto você come, quantas pessoas na casa são, se você tem filhos, enfim, tudo isso vai mudar se a realidade da pessoa for outra. Outro custo mensal que nós temos aqui são os custos com o carro. Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal sobre financiamento do carro e sobre quando a gente comprou esse carro que a gente tem agora. Eu vou deixar os 2 vídeos aqui no card para vocês conferirem. Dá uma olhada lá que tá bem legal, tá? Mas eu vou dar uma resumida sobre os custos que nós temos aqui com o carro. O primeiro custo vai depender do carro que você tem, da região que você mora, da cidade que você mora, de alguns outros fatores com o carro, que é o custo de emissão de poluentes. Isso está nos vídeos aqui no card, tá, galera? Resumindo, o meu carro ele emite uma certa quantidade de poluentes e você tem que pagar uma taxa sobre isso. Carros elétricos que não emitem poluentes não precisam pagar essa taxa. A minha taxa anual é de 35 libras. Então, se eu dividir mensalmente, ele vai me dar 3 libras por mês, mais ou menos. Então, eu pago 3 libras por mês da emissão de poluentes do meu carro. Uma coisa que também é obrigatória quando você tem um carro é você ter o seguro. Aqui carro tem que ter um seguro obrigatório e não é aquele seguro do Brasil, seguro obrigatório do Brasil que você paga para o governo. É um seguro com uma companhia de seguros. Anualmente, quando você tem uma habilitação já com bastante tempo, você já é um pouco mais velho, você vai pagando menos. Quando você não tem acidente, você vai pagando menos. O preço dos seguros aumentaram esse ano. Eu pagava muito menos ano passado e por algum motivo esse ano aumentou bastante. Agora eu estou pagando 88 libras por mês de seguro do carro, que inclui um seguro completo para terceiros, para se alguém bater em mim, se eu bater em alguém, todo tipo de dano que meu carro
possa sofrer incêndio, enchente, enfim, roubo. Então adiciona aí, além das 3 libras por mês de taxa de emissão de poluentes, 88 libras do seguro. Eu fiz um item separado agora, número 9, que é o de combustível. Ainda está relacionado ao carro, mas não está atrelado obrigatoriamente ao carro, né, que eu tenho que pagar, mas vai depender do meu consumo. Aqui o combustível é relativamente barato. O litro do diesel, que meu carro é a diesel, está cerca de 1,60, 1,65, 1,70, depende da semana e depende do posto que você abastece também. Eu gasto de 250 a 300 libras por mês de combustível. Depende muito do gasto, né? Mas basicamente a gente usa o carro para ir para a igreja, a gente usa o carro para ir no mercado, para dar as nossas voltas aqui ao redor da cidade. E eu trabalho em outra cidade, então eu tenho que pagar o meu combustível, eu tenho que viajar todo dia para ir para o meu trabalho. Então acaba elevando um pouco o custo do meu combustível. Poderia ser mais baixo? Poderia. Se eu tivesse um trabalho aqui na cidade, poderia usar o transporte público, por exemplo. Então, tem algumas coisas que pode ser que diminua, né, esse custo de combustível. Mas por enquanto é isso. Então eu vou colocar aqui 275 libras por mês de combustível. E o 10º item, que é o último agora dessa nossa lista aqui, que eu acho que é um custo mensal que a gente tem, são os planos do celular, para usar celular. Não vou colocar aqui o valor do celular, porque não é o caso desse vídeo, tá? Você pode parcelar o seu celular também aqui para comprar ele, mas para funcionar você só precisa de um plano, não precisa pagar taxa nenhuma. Nós pagamos 20 libras para mim e para Silvia para ter 20 gigas de internet mensal. Como a gente usa o celular só em casa, para rede social, por exemplo, e a gente tem internet em casa, então os dados do celular a gente usa mais quando a gente vai viajar, para GPS, esse tipo de coisa. E essa nossa companhia de internet, que provém a nossa linha telefônica do celular, ela funciona na Europa inteira. Então, para qualquer lugar da Europa que a gente vai, basicamente, a gente tem internet, a gente tem os dados ali para fazer ligação, tudo mais. Então, bem tranquilo e é bem barato, 20 libras por mês para nós dois. É isso aí, galera. Então, o resumo aí da nossa conta total seria energia e gás, 120 libras, água, 44 libras, Council Tax, 131 libras, TV, o TV License, 13 libras por mês, internet, 33 libras, aluguel, 675, alimentação, 300 libras, o road tax e o seguro do carro, 91 libras, que são 3 mais 88, combustível, 275, média, e o plano do celular, 20 libras por mês, dando um total de 1.702 libras mensais de custo fixo praticamente, que varia ali geralmente para menos, tá? Varia um pouco menos disso. Convertido para o real hoje, esse valor, começo de janeiro, dariam 10.558 reais. Caro pra caramba. Mas esse é o valor, galera, para 2 pessoas que moram aqui, trabalham, pagam impostos, alugam uma casa e tem um carro simples. Não tem animal de estimação, que aqui daí já é outra história, tá? E também que não tem filhos. Esse é o valor que você vai gastar mais ou menos mensalmente. Tem maneiras de você gastar menos. Você pode, por exemplo, morar num quarto, as 2 pessoas morarem num quarto compartilhado numa casa. Por exemplo, você aluga um quarto com banheiro, um quarto com uma mini cozinha. Só que daí você vai viver bem apertado, você vai não ter privacidade, você não vai ter um quintal, você não vai poder receber ninguém na sua casa. Aí é a escolha que você quiser fazer. Se você vir sozinho, por exemplo, fazer isso é muito melhor, é muito mais simples. Se você estiver sozinho, você aluga um quarto numa casa, essas contas geralmente vão estar todas incluídas já no seu aluguel, como consultax, internet, você vai ter internet no local, TV license, água, luz. Você não vai precisar pagar nada, vai estar tudo incluso no aluguel do quarto que você alugar. Você consegue alugar um quarto bom para uma pessoa por 650, 700 libras por mês. Porém, já vai estar tudo incluso.
Então aí já reduz bastante o seu custo. Se você não tiver carro, você já reduz o custo do combustível e dos impostos. Você arrumar um trabalho perto de casa, já reduz o seu custo. Então há maneiras de reduzir isso, mas vai depender da realidade de cada um. Lógico, se você tiver família, você vai precisar de uma casa maior, os seus custos de alimentação, aquecimento e gastos em casa vai subir, você tem que pôr o filho na creche, você tem que arrumar alguém para cuidar disso ou daquilo. Então, vai variar bastante para uma família maior também. Porém, não é difícil você ganhar 1.500, 1.600, 1.700 libras aqui. Não é difícil. O salário mínimo é aí em volta de 1.200, 1.300. Mas você consegue ganhar mais. Você faz um servicinho extra aqui, outro ali. Se você já não ganhar isso no seu emprego normal, mesmo que pareça assim um valor muito alto, eu acho muito dinheiro, sinceramente. Poxa, é muito dinheiro para gastar mensalmente para morar aqui, né? Se é você fazer a conversão pro Brasil. Mas se duas pessoas ganharem ali em torno de 1.700, 1.800 libras, uma pessoa consegue pagar todas todas as contas da casa e sobra um salário inteiro para você guardar. Aí, se você tá aqui para trabalhar, juntar uma grana, fazer um pé de meia, aí vale a pena, porque daí sim você pode usar a conversão, que daí você vai mandar ali 8.000, guardar 8.000, 9.000 reais talvez por mês. Você vai guardar um salário inteiro, mesmo se você guardar só 1.000 libras por mês do segundo salário, você ainda vai estar guardando 6.000 e poucos reais por mês. O que eu acho que é uma quantia ok você guardar por mês, porque guardar 6.000 reais no Brasil por mês não é fácil. Eu acredito que não é fácil. Já estou há 5 anos fora do Brasil, mas eu sei que não é fácil, que a vida do Brasil não é fácil também. Fica aí uma reflexão sobre isso. É muito grana? É, mas aqui a gente também recebe em libras e a gente também tem acesso a outras coisas. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de fazer esse vídeo porque me faz pensar muito a cada dia que eu tô aqui, se eu quero voltar, se eu não quero voltar, se eu tô feliz aqui, se eu não tô, se eu vou voltar, se eu não vou voltar. Então eu fico sempre pensando nisso, nos custos e na vida no Brasil, na vida aqui. Tudo tem prós e contras. É bem difícil. A vida aqui é muito boa, mas às vezes também é muito difícil. A vida no Brasil é muito boa, mas às vezes é muito difícil também, tá? Então deixa aqui nos comentários, tá? O que você achou dessa análise, se você acha muito caro, se você acha muito barato, quanto que você gasta aí no Brasil para viver mensalmente com essas mesmas características. Deixa aqui nos comentários, deixa a região do Brasil que você mora também, para a gente ter uma base aí e ficar mais informado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado, deixa o like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, compartilha esse vídeo aí com seus amigos que moram na Inglaterra, que moram em outras partes da Inglaterra, que moram em outros países, que moram no Brasil, para dar uma força para o canal, que agora atingimos 500 inscritos e vamos rumo aos 1.000 inscritos agora. Eu sempre erro para falar essa palavra dos meus 1.000 inscritos. Que o canal está crescendo, está bem legal, graças a vocês aí que deixam um like, deixam um comentário, assiste o vídeo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.